versos 28 a 30. É um trecho bem conhecido de Romanos. Nós vamos meditar nele, tendo em vista que nesse mês de novembro, nós tiramos as primeiras semanas do mês para falar sobre as prioridades da igreja, né? Por que isso? A Missão 1618 é uma igreja que está em processo de plantação há 6 anos, né? Então, até então, a gente nunca tinha oficializado uma data, mas nós usamos como referência o primeiro encontro que a gente teve assim, como igreja mesmo, que foi no dia 8 de novembro de 2015, e de lá para cá a gente tem crescido como igreja, passamos por vários processos. Então, nesse ano nós resolvemos então oficializar essa data e passar por essas 3 prioridades da igreja, que é o que? Adoração, discipulado e missão, para a gente rever o que é uma igreja, o que é ser igreja, para ter isso consciente, ter isso muito claro nas nossas mentes, para que a gente possa prosseguir por mais muitos outros anos aí que o Senhor possa nos conceder, né? Então, revisitando aí esses 3 conceitos das prioridades da igreja, nós hoje estamos no 2º conceito. Na semana passada a gente viu sobre a adoração, né? A primeira prioridade da igreja é a adoração. Por quê? Porque o propósito de existência do cristão ou da igreja é glorificar a Deus e ter prazer nele, se alegrar nele. Esse é o propósito para com Deus tem chamado pessoas para a sua glória e para que elas se alegrem nele. Então a primeira prioridade da igreja é a adoração. Então nós adoramos a Deus com os nossos louvores, quando nos reunimos aqui, quando servimos aos nossos irmãos, quando nós ofertamos, quando também na segunda-feira nós trabalhamos para a glória de Deus. Então, dentro dessa prioridade a gente trabalha esse conceito de viver para a glória de Deus. Então a primeira prioridade da igreja é a adoração. E oriunda dessa primeira prioridade da igreja, nós temos o discipulado. E é sobre discipulado que nós vamos meditar hoje, mas por uma ótica da identidade. Por quê? Porque a identidade da igreja é o que orienta a nossa reunião, é o que orienta esse processo, por exemplo, de discipulado. Porque a gente a todo momento estava falando aqui sobre como a Elisângela, por exemplo, tem passado pelo discipulado, e a gente deseja que ela seja cada vez mais parecida com Cristo. E esse é o objetivo da igreja. A identidade da igreja é de que ela é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, unidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a identidade da igreja. Então nós vamos meditar hoje um pouco sobre a identidade da igreja, para então entender como o discipulado trabalha em função dessa identidade. Amém? Então vamos ler lá Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30. Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Esse é o texto. E eu peço que você me acompanhe em oração, para que o Senhor me ilumine, me capacite, para que a gente possa ministrar a palavra dEle com fidelidade, a fim de ministrar aquilo que Ele deseja nos nossos corações. Amém? Amém. Então oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, meditarmos na Tua palavra, Senhor. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. E que o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil para a Tua palavra. Pai, que apesar das minhas limitações, o Senhor faça e fale aquilo conforme a Tua vontade, Pai. Que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo, Pai, inspirados a viver a vida conforme a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Assim eu oro ao Senhor, Pai, e Te agradeço no nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Quem aqui nunca ouviu falar da história do Patinho Feio? Tem alguém que nunca ouviu falar da história do Patinho Feio?
Não? Então todo mundo conhece, né? Então vocês sabem que a história conta a história de uma patinha que teve chocou vários ovos e um deles nasceu um pato meio diferente. Ele era cinza, meio pescoçudo, desajeitado, mas ainda assim um patinho, certo? Só que o que acontece? Por ele ser diferente, ele começou a sofrer situações que a gente chamaria hoje de bullying, né? Ou seja, lá, o feinho, né? Ele era considerado o pato mais feio de todos, né? Até que ele, depois de muito tempo vivendo aquela situação, ele resolve fugir. E a história conta que ele tem alguns encontros nesse meio tempo, o tempo vai passando, e de repente ele encontra com cisnes, né? E esses cisnes chamam a atenção dele, porque ele acha que eles bonitos, né? E não só isso, ele é bem recebido por eles. Eles falam, olha, venha fazer parte do nosso grupo, né? Enquanto ele está ali com os cisnes, se relacionando, de repente ele vê o seu reflexo na água e ele percebe que o quê? Na verdade ele nunca foi um pato, mas sim um cisne, né? E aí a história conta que dos cisnes, ele era um dos mais bonitos. Então o patinho feio, na verdade, era um belo dos cisnes, na verdade, o mais belo de todos. E não é novidade ou não é estranho a gente encontrar vários cristãos com síndrome de patinho feio. Vivendo como se, eu sou o pior de todos os patos. Ou, para falar num evangeliquez, eu sou o pior dos seres humanos, né? Só que quando esses irmãos falam isso, muitas vezes eles têm como parâmetro, como comparação para a vida deles, o quê? A vida das pessoas à sua volta. Então ele olha para a sociedade, olha lá para o chefe dele, ou para aquele que executa a mesma função dele e fala, olha, esse cara, ele vive uma vida boa, não tem dificuldade nenhuma, ele prospera em tudo, olha lá como ele fala bem, olha como todo mundo gosta da presença dele, né? Se vê assim, nossa, aquele lá é carismático, eu não sou carismático, eu não sou bem sucedido como ele é, né? Às vezes a gente vive nessa síndrome de ficar se comparando com o outro, né? Nessa mania de querer, nossa, eu preciso chegar nesse patamar que essa pessoa chegou. Ou às vezes nós mesmos temos uma cobrança excessiva sobre nós, do tipo, olha, eu nunca vou ser tão bom quanto o outro. Olha o que eu faço, nunca tá bom, né? Eu sou cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de dificuldade, eu não consigo falar bem, eu não me controlo, eu sou exagerado, eu sou desengonçado, eu sou altão, e aí fico parecendo um boneco de Olinda, balançando os braços, né? A gente tem essas coisas, né? A gente às vezes fica se cobrando demais, tendo uma visão muito exagerada a nosso respeito. E o que as Escrituras e o que eu gostaria de trazer para a gente hoje, a partir das Escrituras, é nos lembrar que Deus tem uma visão a nosso respeito. Deus não só tem uma visão, mas Ele determinou uma identidade para nós. Ele já decretou um caminho para nós chegarmos. Tem algo que Deus guarda para Ele e para nós e garante que vai fazer em nossas vidas, que deveria nortear todas as nossas decisões, as nossas relações. Deus tem uma glória reservada para nós. E essa glória que Ele tem reservado para nós está em ser a imagem e semelhança do Seu Filho. E essa é a identidade de todo cristão. E é sobre essa identidade cristã que nós vamos refletir hoje. E sobre como Deus age nas nossas vidas para estabelecer essa imagem em nós. Amém? Amém. Então vamos meditar no texto aqui. Esse texto de Romanos, que a gente acabou de ler, ele está inserido em uma seção que Paulo inicia lá no capítulo 5, no verso 1. Olha, vamos ver rapidinho aqui, né? Romanos 5, verso 1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, Paulo inicia essa sessão dizendo, né? Estamos justificados mediante, pois, a fé
mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O grande tema do capítulo 5 ao capítulo 8 de Romanos é a esperança da glória de Deus. Paulo vai trabalhar aqui, nesses capítulos, várias situações referentes a essa glória que nos é reservada. Então ele vai falar de vários benefícios, e agora no capítulo 8 ele vai retomar esse assunto da glória e vai inseri-lo a partir dos versos 12 e 16, até o 16 ali, onde ele vai dizer que somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, ao ponto do verso 16, ele termina 17, melhor dizendo, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja, ele vai retomar esse assunto da glória de Deus. E aí quando ele retoma esse assunto da glória de Deus, ele diz o seguinte, olha, nós vivemos uma vida que pode nos trazer sofrimento. O simples fato de você ser cristão vai trazer sofrimento para a sua vida. E veja, se isso já não nos deveria fazer pensar o seguinte, poxa, eu vivo numa outra realidade, numa outra dinâmica de vida que o não cristão vive. Então, realmente, pelo simples fato de eu me afirmar como cristão, eu já vou encontrar dificuldades que o não cristão não vai encontrar na sua vida, porque ele não tem Deus, ele não trabalha com os mesmos critérios que eu, ele não trabalha nas mesmas lógicas que eu. Então, a minha identidade não pode ser firmada a partir da minha relação com o não cristão. Antes, ela deve ser firmada e consolidada cada vez mais a partir da minha relação com Deus. Então, Paulo já começa a trabalhar essa situação, por quê? Porque às vezes, às vezes não, né? Vou corrigir aqui minha colocação. Sofrimento ninguém gosta, certo? Ninguém gosta de sofrer. E realmente, quando a gente está sofrendo, parece que é o fim, parece que não vai passar, parece que não tem solução. Mas Paulo está dizendo o seguinte, lembrem-se que a glória que está reservada para vocês, ela é muito maior, ela é superior ao sofrimento presente. Veja, se alguém que tem a compreensão e a noção de uma glória que é muito superior ao sofrimento, não vai encarar o sofrimento. Exemplo, sei que a gente não deve usar a nossa vida como exemplo para nada, mas acho que aqui vai ilustrar bem. Eu levei 1 ano e 10 meses para conseguir namorar com a minha esposa. E assim, nesse meio tempo, foi trabalhoso, porque ela morando no Barreiro, eu morando aqui no Santo André, eu levava para chegar na casa dela 2 horas. Toda vez que eu ia me encontrar com ela, a gente só podia se encontrar nos finais de semana. E ainda assim eu tinha que encarar 2 horas. Só que pensa, até eu me arrumar para sair e chegar lá, eu levava umas 3 horas. Aí para voltar também, mais 2 horas para voltar. E fazia valer cada minuto que eu estava lá com ela. Mas veja, todo o desafio de pegar ônibus, encarar metrô, andar alguns quilômetros a pé para chegar até a casa dela, era pequeno diante da alegria de poder estar com ela. E o que Paulo está nos dizendo é o seguinte, nós temos uma alegria muito maior, muito superior do que qualquer outra coisa que esse mundo possa nos dar. Inclusive, por causa dessa alegria, nós podemos encarar os sofrimentos da vida. Então, Paulo está nos lembrando disso. Existe uma glória reservada para nós. Uma glória que o Pai compartilhou com Cristo e que Ele está reservando para compartilhar conosco também. Então a gente pode encarar os sofrimentos dessa vida com alegria, sabendo que eles são passageiros, mas a vida que Cristo nos dá e a glória que nos está reservada, ela é eterna. Amém. E aí ele não para nisso, ele prossegue, ele continua. Nos versos 26
ao verso 30, ele vai nos dar as garantias que nós temos para que nos dá segurança de que chegaremos a essa glória. E quais são essas garantias? Nos versos 26 e 27, a gente vai ver que a primeira garantia é o quê? É a intercessão do Espírito Santo, que ele vai dizer aqui, ó, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira garantia que você e eu temos de que chegaremos à glória que nos está reservada é a própria intercessão do Espírito Santo por nós. Veja, as Escrituras falam que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito pega aquela nossa oração tosca, para você entender, é como um filho que te chega te pedindo, mamãe, eu quero bala, mas ele está com fome, né? Você sabe que ele precisa o quê? De alimento sólido, porque a bala não vai resolver a fome dele, mas porque ele gosta de bala, ele pede bala, mas a bala não vai resolver, não vai nutrir ele. Então você, como mãe, o que você faz? Ô meu filho, a bala a gente deixa para o outro momento. Toma aqui um alimento, uma frutinha, alguma coisa. Por quê? Porque você sabe que é aquilo ali que ele precisa. Então imagine se você deixasse seu filho chegar num restaurante para pedir a comida. Ele ia pedir qualquer outra coisa, menos o que ele realmente precisava comer. É como se fosse isso. O Espírito Santo, na hora que a gente chega lá ao Pai e fala, eu estou sofrendo por isso, eu estou desejoso disso, eu estou querendo isso, estou querendo aquilo outro. E aí você deposita sua confiança, sua esperança de que Deus vai ouvir a sua oração. Aí o Espírito Santo pega aquela oração e fala assim, ele realmente está sofrendo, só que ele não sabe o que ele quer. Então deixa eu... Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar no coração dele para ele desejar tal coisa e tal, e aí o Espírito Santo corrigisse a nossa oração. É essa a analogia que a Bíblia está usando. Que mesmo que a gente não saiba orar, o Espírito Santo ainda intercede por nós, pedindo aquilo que nós precisamos para o Pai. Então a nossa garantia de que um dia chegaremos até a glória é que o Espírito Santo intercede por nós, mas não para aí. E aí é o centro da nossa reflexão hoje. A gente chega no verso 28, né, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas veja, para entender esse versículo de um modo claro, a gente precisa responder 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que são todas as coisas? Então a gente vai refletir sobre o que é. Na verdade, eu vou já dar para vocês a resposta do que é todas as coisas. A segunda é o que é bem, o que Deus define como bem. E terceiro, quem são os que amam a Deus? A gente precisa ter essas 3 perguntas muito bem respondidas, porque senão a gente vai distorcer esse texto. E eu acho que todo mundo aqui alguma vez já ouviu alguém falar assim: não, fica tranquilo, isso aí vai passar. Lembra, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aí o que a pessoa está querendo dizer com bem nessa hora? O seu conforto, a realização do seu sonho, né, a aquisição de uma casa, de um carro, uma cura disso, daquilo. Mas a gente está entendendo, pelo que o texto está falando aqui, que o bem não são essas coisas, mas é algo que Deus já tem pré-estabelecido para nós. Então, todas as coisas, aí quando o texto fala sobre todas as coisas, a gente tem que entender que são todas as ações de Deus desde a eternidade e dentro da história, para que você e eu alcançássemos esse bem. E que bem é esse? Ter comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com nós. Ele quer ter um relacionamento especial. Então veja, o texto já aponta para uma outra coisa. Ele está dizendo que Deus age na história para que tenhamos comunhão com Ele. Mas quem tem comunhão com Ele? Os que amam a Deus. Mas quem são os que amam a Deus?
Os que amam a Deus são essa expressão, né? Amam a Deus, é a identificação daqueles que Deus chamou à fé. Dependendo da sua tradução aí, você vai ver que no verso 28 está escrito aqui, chamados, ou chamou, ou dependendo da tradução, vai estar com alguma outra palavra, mas normalmente eles traduzem como chamou. A palavra aí que está como chamou, ela tem uma ideia de um fato ocorrido. Não é como se eu estivesse simplesmente fazendo um convite para a Ana. Ana, vamos sair daqui e ir no açaí? Aposto que ela ia topar, né? Podemos, né? Podemos. Mas não é isso. Não é esse tipo de coisa. O que a palavra chamou aí, tá querendo dizer no original, é que literalmente ele trouxe, é como se eu tivesse dizendo, olha, eu levei a Ana ao açaí. É isso. Não é simplesmente um convite. Então são aqueles que Deus levou à fé, e porque Deus levou à fé, amam a Ele. Compreende? Então a dinâmica é essa. A dinâmica do texto é essa. Deus age na história para que pessoas tenham comunhão com Ele, e Ele as chama, e essas pessoas que Ele chama, o amam. E elas têm comunhão com Ele. Então, veja, o verso 28 está nos apontando para essa realidade, de que Deus age na história para que pessoas tenham comunhão com Ele. E as pessoas que têm comunhão com Ele, elas o amam. Então, Deus está fazendo isso. E aí, o verso 28 termina, né, dizendo que Ele os chamou segundo o seu propósito. Mas qual é o propósito de Deus? O que Deus tem em mente? O que Deus tem na cabeça? O que Ele está planejando? Né? Propósito a gente poderia traduzir como vontade, desejo, desígnio, decreto. A gente poderia traduzir como uma infinidade de coisas. Mas qual que é isso? Qual é esse propósito de Deus? O que Deus tem planejado? E aí o verso 29 vai responder isso para nós. Ele vai dizer o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só, a expressão antemão conheceu, ela poderia ser traduzida por aqueles que Ele amou antes, ou que de antemão amou. Não à toa, essa palavra que é traduzida aqui como conheceu, o seu equivalente em hebraico no Antigo Testamento é traduzida pela palavra coabitou, entendeu? Ou seja, quer dizer que teve um relacionamento íntimo. Então, quando você queria expressar relacionamento íntimo, conhecer com intimidade, e aí até alguns casos sexualmente, você usava essa palavra que foi traduzida aqui como conheceu. Então veja só, Deus de antemão amou essas pessoas. Então antes que essas pessoas viessem a Ele, antes que Ele trouxesse essas pessoas a Ele, Ele as amou. E aqueles que Ele amou, Ele predestinou. E veja, eu não vou ficar aqui fazendo, proselitismo a respeito de calvinismo, tá? Não é essa a nossa intenção aqui, vamos deixar isso quieto. Vamos só tratar que realmente Deus escolhe pessoas. Se você tem questionamento sobre isso, a gente trata disso depois, mas aqui o foco não é esse, tá bom? Então, só para deixar claro que Deus amou pessoas primeiras, e aqueles que Ele amou, Ele predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus, meus irmãos? Qual é o propósito de Deus com tudo isso? Com essas ações que Ele tem na história? É reunir uma família. É reunir uma família. Uma família de muitos filhos, à imagem de Jesus Cristo. Na união do Espírito Santo. Veja, então, aquela afirmação que eu fiz no início, agora faz sentido. Porque se é o Espírito Santo que intercede por nós, é Ele que nos garante comunhão com o Pai. Mas não é qualquer comunhão, é uma comunhão que tem um objetivo.
formar em nós um tipo de pessoa específico, a pessoa que é parecida com Jesus Cristo, que é a imagem e semelhança dele. E veja, Paulo vai dizer, olha, e você pode ter certeza disso aí, porque no verso 30 ele vai dizer assim, que aos que predestinou, a esses também chamou, e o chamado foi eficaz, Deus levou a fé. E aos que chamou, a esses também justificou, considerou como justo, como santos. E a esses também glorificou. Ou seja, Deus agiu e fez com que todas as coisas acontecessem. É Ele quem salva, é Ele quem chama a pessoa à fé, é Ele quem justifica e é Ele que garante que essa pessoa será glorificada. E não só isso, o tempo das palavras aqui está no passado, ou seja, na perspectiva de Deus, você e eu, cada um aqui que creu em Jesus Cristo, já foi chamado, justificado e glorificado. Ou seja, essa é uma verdade que nós já vivemos. Isso é motivo da gente ter alegria. Não precisar andar angustiado ou até mesmo amedrontado diante da realidade que nos cerca. Ou nos deixar sucumbir pelas pressões da vida. Ou pelas circunstâncias. Antes, podemos ter confiança porque Deus, que começou uma obra em nossas vidas, Ele vai terminar e Ele já considera essa obra acabada. E para ilustrar tudo isso que a gente tem falado aqui, antes de partir para aplicações, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que vai ilustrar o que a gente está falando aqui. Gênesis 1 diz que a humanidade, ou dependendo da tradução da sua Bíblia, vai falar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Igor Miguel, um pastor muito querido na nossa igreja aqui, alguns de vocês devem conhecer, ele palestrou na missão alguns anos atrás. Você encontra essa palestra no YouTube, digita lá Igor Miguel, missão 1618 no YouTube, você vai encontrar essa palestra. Ele usa lá uma analogia muito interessante para explicar o que é ser imagem e semelhança de Deus ou de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que ser imagem e semelhança de Deus é uma vocação que o ser humano tem. Assim como um espelho angular tem a vocação de refletir a luz que vem sobre ele. Como assim? Imagine que aquele ventilador ali é a glória de Deus brilhando. Nós, como seres humanos, fomos feitos para olhar para Deus, e olhando para Deus como um espelho angular. O espelho angular, não sei se vocês sabem do que se trata. É um espelho que você pode movimentar a angulação dele, dependendo do modelo, até rotacionar ele. Então você consegue pegar uma luz de um ponto e fazer com que ela reflita para outro. E é essa a relação que o ser humano foi criado para ter. A relação de que, olhando para a glória de Deus, ele possa refletir ela nessa dinâmica da vida, como um espelho angular. Por isso essa analogia faz muito sentido. Só que veja, uma vez que Adão e Eva pecaram, uma vez que eles caíram da condição deles, esse espelho que deveria estar apontado para Deus, ele passou a estar apontado para objetos criados. É como se, ao invés de olhar para o ventilador que eu deveria estar olhando, eu agora começasse a olhar para o carrão. Só que veja, aquilo para o qual eu me devoto, me forma a minha imagem, forma a percepção de quem eu sou. Então, quando você olha para um espelho, você não vê o espelho, você vê o quê? A imagem daquilo que está refletido nele. Então, ao invés de olhar para o Deus Criador, a gente passou a olhar para as coisas criadas, a gente começou a ser igual às coisas criadas. E aí o que esse texto está querendo nos dizer é o seguinte, que Deus então começa a agir na história para garantir que esse espelho que agora estava olhando para as coisas criadas, possam olhar para ele. E isso é uma operação conjunta da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai agindo na história, o Espírito Santo no cristão. Então imagine só, Deus está criando um ambiente, agindo em volta de tudo para que você e eu possamos nos voltar para Ele. O Espírito Santo opera dentro de nós essa regeneração. É como se Ele pegasse esse espelho que está aqui,
e começasse a redirecionar para a glória de Deus. Só que agora, como somos espelhos fragmentados, ou seja, a nossa lente lá está distorcida, está com fragmentos, a gente não consegue refletir perfeitamente a imagem de Cristo, o que acontece? A imagem de Deus, o que Deus precisou fazer? Colocar um filtro no nosso meio, para que a gente pudesse ter condições de refletir a glória dele. E esse filtro é o próprio Jesus Cristo. Na forma de homem, ele recebe a glória do Pai, participa da glória do Pai e agora revela ela a nós, de modo que a gente consiga absorvê-la e possamos ser cada vez mais transformados na imagem e semelhança do Filho. É isso que o texto está nos apresentando. E veja, se Deus está operando e fazendo tudo isso, e se é verdade tudo que está escrito aqui, a gente pode fazer pelo menos 3 afirmações sobre a sua identidade. A primeira é que você não é suas circunstâncias. Se Deus está trabalhando na história, se Deus está trabalhando em tudo que está acontecendo, mesmo com pandemia, mesmo com problemas econômicos, sociais, se a gente tem certeza, se a gente crê que realmente Deus está agindo na história para nos fazer imagem e semelhança de Jesus Cristo, eu não preciso temer a minha circunstância. Você não precisa temer a sua circunstância, mesmo que seja uma circunstância de sofrimento. Por quê? Porque ela, na mão de Deus, é instrumento para forjar o caráter de Cristo na sua vida, de fazer imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, diante do seu sofrimento, você deve se voltar para o Pai, buscar nele conforto, consolo, e não só isso, buscar dele, tipo, Senhor, o que o Senhor deseja de mim nessa situação? Como eu devo me importar, Senhor? O que o Senhor espera de um filho seu diante do mal que está acontecendo na nossa sociedade? Diante do meu trabalho que está me sufocando e eu já não estou andando ansioso, eu já estou começando a ficar desorientado, eu já não me reconheço. O que o Senhor espera de mim me ajuda. Porque essa é a postura do Filho, é essa a postura de Jesus, que diante do sofrimento iminente lá, prestes a morrer, mesmo ele não querendo passar por aquilo, ele vai em oração ao Pai, ele traz seus amigos, fala assim, ó, vamos orar aqui, vamos, beleza, vocês ficam aí, eu vou orar ali, vocês orem por mim, que eu vou orar ao Pai. E aí qual é a oração que Jesus faz? Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo, a circunstância dele era de dor, mas ainda assim ele insistiu, mas contudo, seja feita a sua vontade. Veja, a tentação no deserto. Jesus acaba de ser batizado, vem uma voz do céu e diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o que logo em seguida acontece? O Espírito Santo leva ele ao deserto para que ele seja tentado por Satanás. E todas as tentações de Jesus no deserto são para questionar a identidade dele. Você é realmente filho de Deus? Veja, ele já tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sofrendo. E aí a identidade dele é questionada. Você não é filho de Deus? Então fala para essa pedra aí, ó, virar pão. Você não é filho de Deus? Se joga daqui que os anjos vão te pegar. Não é te reservado um trono? Você não vai ser feito rei? Deixa aqui, ó, tem um atalho para você, você não precisa morrer não, aqui, ó. Só você se ajoelhar e se dobrar que eu te dou tudo. Ou seja, você não tem uma glória reservada para você? Eu te dou um atalho para você alcançar essa glória. Todas as tentações de Jesus foi em cima da identidade dele. Isso nos deveria fazer refletir diante das circunstâncias quando a gente fica ansioso e inseguro por causa das circunstâncias que nos cercam. Ah, tem um filho vindo, nossa, não sei como criar, não sei como eu vou fazer. Vou para esse curso ou vou para aquele. Ah, meu trabalho 14 horas por dia, não estou tendo tempo para viver. Veja, o que Deus tem dito ao seu respeito? A palavra, as Escrituras dizem que você é filho de Deus,
que foi feito para viver para a glória dele. Então, diante dessas circunstâncias que te sufocam, que te traz insegurança, que te faz ter incerteza sobre o seu futuro, sobre a sua vida e sobre quem você é, lembre-se que antes de tudo, Deus te considera filho dele. Deus fez de você filho dele, tem o propósito de fazê-lo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso já seria motivo suficiente para a gente encarar as circunstâncias com mais tranquilidade. E não só isso. Se isso é verdade, se tudo isso aqui que está escrito é verdade, você não é as expectativas que colocam sobre você. Inclusive as que você mesmo coloca sobre a sua vida. Porque a gente às vezes tem a mania de colocar um sarrafo muito grande para nós e falar assim, não, eu vou ser feliz, eu vou ser realizado, eu vou ser pleno no dia que eu for de tal forma, no dia que eu alcançar tal serviço, no dia que eu me expressar de tal jeito, no dia que eu conseguir cantar afinado, no dia que eu fizer tal coisa. Aí a gente vai colocando essas expectativas, vai colocando, e daqui a pouco começa a se sentir frustrado, desanimado. Aí fala, Deus não está operando, não está agindo na minha vida, mas é porque a gente está com uma expectativa errada. Ao invés da gente estar com a expectativa de ser mais parecido com Cristo, a gente está com a expectativa de ser parecido com uma idealização que nós projetamos na nossa cabeça. E não só isso. Às vezes, a gente se leva pela expectativa dos outros. Porque os outros chegam para a gente e falam assim, não, mas nessa altura do campeonato você deveria estar ganhando X, você deveria ter a profissão Y, você deveria estar fazendo tal coisa. E aí você começa a desesperar, e, nossa, mas é verdade, né? E aí você começa a ditar o ritmo da sua vida pelo que os outros dizem a respeito de você. Quando a única voz, e aqui, veja, vou fazer um adendo. Não estou dizendo que a gente não deva considerar o que os outros dizem a nosso respeito. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o que os outros dizem a nosso respeito deve estar subordinado ao que Deus diz ao nosso respeito. O que Deus diz ao nosso respeito vale muito mais do que o que os outros dizem ao nosso respeito. E aquilo que o outro diz ao nosso respeito, a gente deve acatar a partir do momento que aponta para ser imagem e semelhança de Cristo. Caso contrário, a gente pode ignorar, a gente pode relevar, a gente pode deixar para a segunda ordem, a gente deixa para outro tempo. Porque o que importa é o que Deus está dizendo ao seu respeito. E o que Ele diz a respeito daqueles que o amam, daqueles que o buscam, é que eles foram chamados para serem filhos dele. Que eles são filhos. E que eles têm um ideal de vida. Alguns, um pouco mais parecidos com Jesus, você fala, nossa, esse aqui, ó, legal, tá mais maduro, é um cristão desenvolvido, legal, tá mais parecido comigo. Outros são filhos de Deus, mas não são tão parecidos com Jesus assim, né? Mas é um processo, é uma caminhada. Seja aquele que está no início da caminhada, seja aquele que já está avançado nela, todos os dois são considerados filhos de Deus. E o que deve valer para eles é a dinâmica da relação com o Filho de Deus. Então você não é a expectativa que colocam sobre você, inclusive as suas. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer para nós aqui é que você não é a sua performance. E a gente costuma se medir pela performance. A gente vive na sociedade do coach, onde o bom mesmo são os números. Quantos seguidores você tem, quantos likes você tem, quanto você faturou, qual o ticket médio que você pratica no seu negócio. E a gente vive se pautando por índices. E aí a gente fica lá, estatística, e cada vez mais querendo melhor performance. E aí a gente traz isso para a nossa vida pessoal. Não, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo outro. Aí você vai, aí eu preciso servir no ministério e daqui a pouco você está se sobrecarregando. Aí não dá conta. Por quê? Porque achou que você era aquilo que você faz.
E a gente viu aqui no versículo 30 que não, que quem diz o que você é e faz com que você seja quem você é o próprio Deus. Então, ser filho de Deus, desenvolver a imagem e semelhança de Cristo, não é obra nossa, é obra do Espírito de Deus em nós. É obra do próprio Deus em nós. Veja, eu não estou dizendo que você não deva orar, eu não estou dizendo que você não deva ler a Bíblia, eu não estou dizendo que você deva ignorar essas coisas. Estou dizendo que o seguinte, antes dessas coisas, ou para que você se motive a essas coisas, você deve ter claro na sua mente que Deus te declara filho dele. E porque eu sou filho de Deus e tenho um relacionamento de intimidade com ele, é que eu posso fazer todas essas outras coisas. E faço conforme a porção da graça e da fé que ele me deu. Eu não posso ficar me medindo por performance. Nossa, porque o pastor Tiago, ele lê 20 livros no ano, fora 2 leituras da Bíblia, e faz palestra, e escreve seminário, e escreve livro, então eu tenho que ser igual. Não. Não. O que Deus diz para você fazer sobre as circunstâncias, sobre as expectativas, sobre as performances que Ele espera por você. Porque cada uma é único. E a analogia que eu falei sobre o espelho anular, a gente deveria enxergar ela como uma sala, onde a luz de Deus brilha. E Cristo é o filtro dessa sala. E nessa sala tem vários espelhos que, conforme vão refletindo a glória de Deus uns aos outros, daqui a pouco você não enxerga mais os espelhos, somente a luz e a glória de Cristo. E aí é nesse ponto que entra o discipulado cristão. Não existe a possibilidade de formar a imagem de Cristo em nossas vidas sem relacionamento com os outros. Porque, como eu disse, somos espelhos fragmentados, cada um com uma dinâmica diferente de vida e relacionamentos únicos. E essa dinâmica de vida, esses relacionamentos, essas características que Deus nos deu a cada um de nós, permite que você e eu reflitamos parte do caráter de quem Cristo é. Então veja, eu conheço mais de Cristo quando eu me relaciono com a Roberta, com a Elisângela, com o Tiago, porque eu sozinho não sou capaz, eu não dou conta de toda a dimensão de quem Cristo é. Mas quando nos reunimos como igreja, eu vejo e conheço partes de Cristo que sozinho eu seria incapaz de conhecer. Então, quando estamos reunidos, aquilo que parece um fragmento de Cristo, quando juntado com outros fragmentos, forma um mosaico onde eu posso ver a glória de Cristo revelada. Então é nesse ambiente onde vários fragmentos de Cristo se reúnem, é que eu conheço a glória de Deus como ela deve ser conhecida. E a esse ambiente é chamado igreja. O ajuntamento dos crentes, o ajuntamento daqueles que foram feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, por exemplo, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai trabalhar muito essa ideia da igreja como esse núcleo onde o caráter de Cristo é forjado em nós. Tanto é que ele começa o capítulo 4, vamos abrir lá, Efésios capítulo 4. Amém? Podemos ler? Efésios 4 diz assim, versículo 1: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja só, Ele nos chama para viver uma vida digna da vocação para a qual fomos chamados. Vocação essa que é viver para a glória de Deus, segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, como a gente falou. Com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão sempre andam juntos na Bíblia, né? Vocês já repararam isso? Uma palavra sempre aparece junto da outra, né? Por quê? Porque o humilde é aquele que esquece de si. E veja, a gente tem um exemplo de quem se esqueceu de si. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, cheio de poder e glória, se esvaziou e assumiu a forma de homem para que outros pudessem se beneficiar do seu esvaziamento. Então, humilde não é aquela pessoa que se enxerga melhor do que o outro, e nem enxerga o outro menor do que ele ou maior do que ele, mas antes se esquecendo dele, de si próprio, trabalha em função do outro. E o manso? O manso é alguém muito semelhante ao humilde. Por quê? Porque o manso, diante do irado, ele se cala, ele assume o ônus da relação. É como um pai diante de uma criança pirracenta. Você já viu, a criança está lá pirraçando e tal, e quando o pai já está maduro, já está calejado já da situação, ele deixa. Fala, não, ele ainda não sabe, ele ainda está aprendendo. Então ele está descontrolado, ele está desequilibrado, mas eu não vou me descontrolar, eu não vou me desequilibrar. O manso é essa pessoa que diante do desequilíbrio do outro, ele se mantém equilibrado para que essa situação possa se resolver. E veja se não é Jesus. Diante da perseguição, diante das calúnias, diante da humilhação, ele se manteve calado. Ele se manteve na posição dele, sem perder o controle, para que outros pudessem se beneficiar daquela situação. Com longanimidade, palavra que pode ser traduzida também como paciência, mas não qualquer tipo de paciência. É uma paciência perseverante. É tipo assim, meu filho não aprendeu, meu amigo não aprendeu, ele ainda continua errando nas mesmas coisas, mas vamos ter paciência porque uma hora ele vai aprender. Então, vou continuar caminhando com ele aqui. Caminho uma segunda milha, porque se ele achou que ia me cansar na primeira, eu canso ele na segunda. Então vou caminhando com ele. Eu vou sendo longânimo com ele. E suportando aos outros em amor. Essa expressão aqui, quando eu fui estudar a palavra, ela mexeu comigo, gente. Por quê? Vocês estão vendo que os meus exemplos é tudo pai, mãe, filho, né? Porque minha esposa está grávida, né? Nós estamos grávidos, então essa relação de pai e mãe, né? De pai e filho, mãe e filho, ela tem mexido muito comigo, tem me feito refletir. E a palavra que é traduzida como suportar aqui, ela tem a ideia de você colocar força para manter algo de pé. Você mantém algo de pé. Você exerce o suporte, literalmente. Você carrega. E nada melhor do que o exemplo, por exemplo, da Carlinha, de alguém que suporta. Por quê? Porque a Carlinha, nessa relação com o bebê, ela faz todo o esforço. Ela tem que se alimentar, ela tem que se esforçar para conseguir dormir, ela tem que se hidratar. Por quê? Se ela não cuida de si, não toma essas iniciativas, o bebê não consegue se desenvolver. Certo? E o que Jesus faz? Ele suporta a ilha que nos era reservada para que pudéssemos ter paz com Deus. Veja se é possível que eu reproduza na minha vida as características de Cristo de modo isolado. Não é possível. Porque todas as características de Cristo requerem uma outra pessoa que vai se beneficiar daquilo. Então, discipulado é esse ambiente onde nós
reproduzirmos nas nossas vidas aquilo que Cristo fez em prol de que outros possam se tornar semelhante a Ele. Não à toa, a definição de discipulado é seguir a Jesus e auxiliar outros a segui-lo também. Então, que a gente possa ter uma clareza da nossa identidade, daquilo que Deus determinou a nosso respeito, a glória que Ele nos reservou e o caminho que Ele preparou para nós, que é ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, possamos reproduzir a vida de Jesus em nossas vidas. Começando com os nossos irmãos, com aqueles da fé, e refletindo ela lá fora, dia após dia. Amém? Vocês podem se colocar de pé para a gente poder orar.